Presta bem atenção no que eu vou ler aqui. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais. Presta atenção que quem está fazendo a ação aqui são os pais do Moisés. Não é o Moisés aqui, não é? Então, os pais do Moisés ocultaram Moisés por 3 meses. Por quê? Porque eles viram que a criança era formosa. E também não ficaram amedrontados com o decreto do rei. Curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado por esse momento. Ó Deus, nós clamamos em nome de Jesus que o Senhor derrame sobre nós o poder da Tua palavra. Porque está escrito, enviou-os a Sua palavra e a Sua palavra os curou, livrou-os do que lhes era mortal. Senhor, que a Tua palavra nos livre do que é mortal, do pecado mortal, da doença mortal, do engano mortal. Senhor, que a Tua palavra nos dê a direção nessa noite. Tua palavra é a lâmpada para os nossos pés, é a luz para o nosso caminho. Revela, Senhor, a Tua palavra em nome de Jesus. Amém, amém. Se você creu na sua oração, aplauda bem forte o nome de Jesus. Muito bem. Você tem um destino para cumprir. Por que eu sei disso? A Bíblia diz, eu preguei semana passada sobre o José, que ele era criança e ele sonhava com o destino dele. Ele se via ali, não é, como um feixe de trigo em pé e os feixes de trigo dos irmãos se curvando diante dele. Ele viu o sol e a lua se curvando diante dele. O que significa o sol e a lua? O sol governa o dia e a lua governa a noite. Ou seja, ele sabia que líderes importantes no mundo se curvariam a ele. Esse era o destino do José, ele já sabia. Ele era um garoto ainda. O Jeremias, até que eu quero que vocês leiam comigo Jeremias 1,5. Olha o que Deus fala para o Jeremias, que estava apavorado quando Deus chamou ele. Aí olha o que Deus vai dizer para o Jeremias. Jeremias 1,5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Meu Deus, antes do cara nascer, Deus chamou ele para ser profeta. Então, antes de você nascer, o seu destino já tinha nascido. O seu destino estava te esperando quando você saiu. Deus já sabia, por isso que você tem essas características. Por isso que você tem esses dons. Por isso que você conhece essas pessoas. Por isso que você ama essas coisas. É porque você foi chamado para cumprir um destino. Vocês estão me entendendo? O apóstolo Paulo diz em Gálatas 1,15: Deus me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. Quando foi que Deus chamou o Paulo? Antes dele nascer. Quando foi que Deus te chamou? Antes de você nascer. Você tem um destino. Tem uma frase do Miles Murray. Ele diz o seguinte: eu acredito que a maior tragédia na vida não é a morte, mas é viver sem propósito ou sem destino. Então, quando a pessoa não sabe, ela não sabe o que ela está fazendo aqui, não é? Então, ela está vivendo um dia após o outro e tal, está trabalhando, está fazendo as coisas. Mas então, irmãos, nós precisamos, nessa noite, descobrir o nosso destino. E mais do que isso, porque o Arão e a Joquebede descobriram o destino deles, não é? Eles protegeram o destino deles. Então eu quero te mostrar 3 coisas que eles fizeram com o destino deles. Amém, queridos? Vocês estão preparados? Que nós temos que fazer com o nosso destino, não é? Não vem me dizer assim: não, pastor, eu não tenho um destino. Não, você não é uma exceção. Quem nasceu tem um destino para cumprir. Quem está me entendendo? E nós vamos chegar um dia, irmão. Vai chegar um dia que nós vamos estar diante do trono da graça de Deus. E ele vai dizer assim: e aí? O que foi que você... Oh Senhor maravilhoso, eu fui um médico maravilhoso. E quem te chamou para ser médico? Não estou falando, não. Eu estou só, vou mudar. Aí chega o cara lá e diz assim: Senhor, olha só, eu me tornei um pastor maravilhoso. E quem te mandou ser pastor? Eu te chamei para ser médico. Através da medicina você ia alcançar o que eu tinha para você. Né, irmãos? Então, irmãos, Deus nos livre e nos guarde dessa tragédia. Da gente chegar naquele dia que a gente vai prestar conta
para Deus, da nossa vida, porque nós não somos nossos. Nós fomos comprados por preço. Nós não nos pertencemos. A vida que agora nós vivemos na carne, não vivemos mais para nós mesmos, mas para aquele que morreu por nós. Não é? Então a gente vai chegar naquele dia e a gente tem que dizer assim: eu combati o bom combate, encerrei a carreira que o Senhor me deu, guardei a fé. O que o Senhor esperava que eu fosse, eu fui. O que o Senhor esperava que eu fizesse, eu fiz. Está consumado. Amém, queridos? Amém? Então nós precisamos cuidar do nosso destino. E eu quero aprender isso com o Arão e com a Joquebede. Vamos lá. Então a primeira coisa aqui que eu vejo que eles fizeram com o destino deles, que é o Moisés aqui, que tipifica o destino. Grita aí comigo: incubação. Incubação. Eu estava olhando ali, então não passa ali mais, né, Willy? Eu estava olhando, então tem que olhar para cá, né? Então a primeira coisa aí, incubação, né? Então Hebreus 11, 23 diz assim: pela fé Moisés foi ocultado por seus pais durante 3 meses. 3 meses. Qual que é a primeira coisa? Como assim incubação? Irmão, quando uma criança ela está desenvolvendo, ela está ali dentro, né? Ela está incubada ali, ela está crescendo, está desenvolvendo, está se formando, está formando tudo dentro dela. Se ela nascer antes do tempo, não é? Às vezes a criança nasce prematura, ela precisa continuar aquele processo da incubação, nem que seja artificialmente. Quem está comigo aqui? Então é muito importante isso. Então a primeira coisa que os pais do Moisés fizeram com o destino foi ocultar ele por 3 meses. Ah, pastor, estou entendendo. Então a gente tem que ocultar o nosso destino por 3 meses? Não. 3 aqui é o número da plenitude. Pai, Filho e Espírito Santo são 1. É o número da plenitude. Jesus ressuscitou no 3º dia. Foi um número perfeito. Então, não significa que você tem que incubar o seu destino por 3 meses, mas cada destino tem que ser incubado. O que significa isso? Irmãos, significa, eu tenho certeza que os pais do Moisés, porque a gente descobriu pela Bíblia, que não foi no desespero que eles mandaram o certinho embora, que foi pela fé. Quem está comigo? Que foi pela fé, que eles obedeceram à voz de Deus e fizeram uma estratégia de fé. Mandaram a Miriam seguir o certinho. Eu creio que para eles chegarem nessa decisão, eles oraram muito. E eles buscaram muito uma palavra de Deus. Quem está comigo aqui? Amém, queridos? Então é isso. A primeira coisa que a gente tem que fazer é a gente realmente orar, a gente ter uma vida devocional, a gente buscar na palavra de Deus a respeito de quem nós somos. Olha o que a Bíblia diz sobre Salmos 119, 99. Olha o que o Davi diz: eu compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito na tua palavra. Amém, queridos? Então nós precisamos desse tempo de realmente, ler a nossa Bíblia, de orar, ter aquele tempo devocional todos os dias, todas as manhãs. Eu assisti esses dias, talvez vocês assistiram também, um neurocientista falando sobre oração. Quem viu esse vídeo? Não é? Isso viralizou. Esse cara, ele diz o seguinte, ele diz que não existe, eu até anotei a frase dele: não existe nada que aumente mais o fluxo de sangue no lóbulo pré-frontal, essa parte do cérebro aqui da frente, do que é o lóbulo da decisão, do que oração. Essa parte do cérebro da frente é a parte que a gente toma as decisões na nossa vida. Olha só, e ele falou que não existe nada que coloque mais sangue aqui do que a oração. Aí o cara perguntou para ele, o cara que estava entrevistando, ele falou assim: mas como é que vocês sabem disso? Uma universidade dos Estados Unidos descobriu, fazendo ressonância magnética funcional, colocaram o cara lá dentro e deram um estímulo para ele, primeiro, na audição dele, esse lóbulo, essa parte do cérebro, né, o lóbulo temporal. E essa parte se enchia de sangue. Lá dentro da ressonância, eles viam que essa parte, quando ele ouvia aquilo que atraía a atenção dele, se enchia de sangue. Então eles colocaram uma coisa para ele assistir lá dentro. Não é? Uma coisa muito interessante para ele assistir. Quando ele começou a se conectar com aquela visão ali, o lóbulo occipital de trás encheu de sangue. Olha só que coisa interessante. E quando ele começou a orar lá dentro, que ele foi orientado a orar lá dentro, a parte do cérebro que toma as decisões se encheu de sangue.
Cutuca esse crente que está aí perto de você e diga: você precisa encher o seu lóbulo pré-frontal. Sabe, irmãos, escuta bem, ó. Por que isso? O que isso tem a ver com destino? Tudo. Porque se você tomar a decisão errada, você sai do caminho. Se você fizer as conexões erradas, as parcerias erradas. Sabe, às vezes as pessoas chamam a gente para fazer coisas boas, mas que não era o nosso chamado, não é? Por exemplo, vamos lá cuidar dos pobres. Beleza, a gente tem que cuidar dos pobres. Mas peraí, tem gente que foi chamada especificamente para isso, não é? Ou, sei lá, vamos fazer aquilo ou outro lá na igreja. Muito bom isso também. Mas você sabe qual é o seu destino? Eu tenho falado com a minha esposa, né? Falei assim: amor, você tem que aprender a dizer não. Porque às vezes a gente fala tanto sim para coisas que Deus não mandou a gente fazer. Quem está me entendendo? Então, irmãos, nós precisamos. Olha, é ali naquele tempo com Deus. Escuta. É ali naquele tempo com Deus. Quando o dia amanhece. Que você paga o preço de acordar mais cedo. Que você não olha logo o celular. Que você vai para a sua Bíblia. Que você vai orar. É ali que Deus vai te conduzir para o seu destino. Amém, queridos? É muito interessante. Por que eu sei disso? A Bíblia diz que os caras perguntaram para o João Batista: se você não é o Messias, por que você está batizando? Você é o Messias? Ele falou: não sou. Então você é o profeta que haveria de vir? Ele disse: não sou. Então quem é você? Ele respondeu: eu sou a voz que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. O que ele respondeu? Ele respondeu um versículo da Bíblia. Isaías 40, versículo 3. Está lá na sua Bíblia. Ou seja, quando o João Batista estava ali meditando na palavra de Deus, lendo a Bíblia dele, ele descobriu quem ele era. Ele descobriu o destino dele. Ele descobriu. Por isso que ele não tinha inveja de Jesus. Os caras falaram: ele está batizando mais do que você. Ele falou: não quero saber, importa que ele cresça e eu diminua. Eu fui chamado para fazer isso mesmo. Esse é o meu destino. Onde que ele descobriu isso? Na vida devocional dele. Pastor, eu não sei meu destino. É porque você talvez não esteja gastando tempo meditando na palavra. Irmãos, sabe o que aconteceu? Eu contei hoje de manhã, né? Que eu tinha um sonho. Eu tinha um sonho, assim, de criança. Eu queria ser um oficial militar, né? Eu me via com aquela farda. Eu só se via se fosse oficial, né? E eu fiz farmácia, fiz faculdade para concluir meu curso. Eu preparei todo o meu projeto, não é? O meu projeto. Mas um dia, lá no laboratório que eu estava trabalhando, perto de me formar, eu li ali assim, ó. Eu chegava mais cedo porque eu chegava sempre mais cedo ali e eu tinha um tempo ali com a minha Bíblia, né? E oração, devocional. E naquele dia eu li assim: seja merecedor de dobrado salário o presbítero que preside bem e se afadiga no ensino e na palavra. Só que, irmãos, eu não tinha nenhum ano de fé quando eu li aquilo ali. Mas eu quero te dizer que foi sobrenatural, foi incrível aquilo ali. Porque, irmãos, tudo ficou preto e branco em minha volta, não é? E eu comecei a chorar. Foi assim a presença de Deus ali. Foi uma visitação naquele laboratório, né? Eu fui parar no chão chorando ali. Foi muito incrível. Mas aí depois que eu me recompus, eu comecei a falar assim: mas como assim? Eu vou ensinar o quê? Eu estou fazendo a classe Nova Criatura na igreja. Eu estava fazendo a classe Nova Criatura. O que eu vou ensinar? Né? E presidir, o presbítero que preside bem, eu nunca presidi nada. Nunca mandei em ninguém, né? Eu nunca fui líder de nada. Quando eu cheguei em casa, contei para a Mila: amor, eu acho que Deus falou comigo. Não sei bem, porque eu era muito bebezinho, não é? Aí eu contei para a Mila, ela disse: amor, então obedeça. Eu disse: mas eu era um funcionário público federal. Eu ganhava bem e tal, eu não planejava. O meu plano era diferente, era terminar o meu curso e sair de lá para o exército. Irmãos, naquele dia, eu tomei uma decisão, junto com a Meila: amor, eu vou tomar essa decisão. O meu chefe, que era muito meu amigo, né? Eu fui contar para ele, né, que eu ia sair, que eu ia entregar o meu lugar, que eu ia pedir uma exoneração. Eu ia sair sem nada, não é? Sem nenhum centavo. Aí o meu chefe falou assim: cara, não faz isso, pede uma licença sem remuneração. Que loucura que tu está fazendo.
Por que tu está fazendo isso? Eu disse, porque Deus falou comigo. Ele disse, tu ficou doido. Tu ficou doido. Tu ficou fanático, coitado. Aí ele falou assim, rapaz, pede uma licença. Eu falei, não, ele mandou eu explodir as pontes. Eu não posso voltar. Ele falou, tu ficou doido mesmo. Não é? Sabe, irmãos, foi ali no meu tempo com Deus que eu tomei essa decisão. Eu acho que meu lóbulo pré-frontal ficou muito cheio de sangue para eu tomar aquela decisão. Não é? Interessante que eu tomei a decisão, aí comecei o processo de pedir a minha exoneração, e aí o Fernando Henrique Cardoso baixou um decreto da demissão voluntária. Né? Naquele ano, o funcionário público federal que pedisse demissão receberia um dinheiro muito bom. E eu ainda ganhei um dinheiro, eu nem planejei isso. Quem está comigo aqui? Qual é que é a primeira coisa que você tem que fazer com o seu destino? Incubação, oração, palavra, vida devocional. É ali que Deus vai te chamar. Entende? Se você receber uma profecia de alguém, tem que ser a confirmação disso. Eu lembro que quando já estava tudo pronto, meu processo e tal, uma colega minha que era muito crente, muito pentecostólica, não é? Ela falou assim, ela veio para profetizar em mim. Aí ela colocou a mão em mim, começou a profetizar que o que eu estava fazendo era uma loucura, xarabaracanta. E, irmãos, voltei para casa, contei para a Meila isso. E ela falou, e aí, amor? Eu falei, amor, eu tenho convicção que Deus falou no meu coração. A palavra profética tem que confirmar o que Deus falou comigo. Essa palavra não é de Deus. E não era, irmãos. Não era, os anos se passaram e tudo se confirmou. Tudo se cumpriu na minha vida. Amém, queridos? Aleluia. Agora vamos avançar. A segunda coisa que eu vejo que o Arão e a Joquebede fizeram, eles amaram o destino. Grita aí comigo, incubação. Grita aí comigo, amor. Olha o que diz aí Hebreus 11, 23. Porque eles viram que a criança era formosa. Irmãos, um amor por aquela criança. Não é? E a Bíblia fala que isso foi pela fé. Pela fé eles amaram o Moisés. Pela fé eles amaram o destino. A Bíblia diz que, Gálatas 5:6 diz que a fé atua pelo amor. Como que a fé opera? Pelo amor. Então escuta o que eu vou te falar. Irmãos, nós temos que amar o que nós estamos fazendo, ou o nosso destino. Se você não ama o que você faz, olha, fica atento. Sabe aquela pessoa que acorda, assim que eu era assim. Eu acordava de manhã, aí eu preparava a minha cabeça para eu ir para o meu trabalho, não é? Conquanto eu tinha um sonho planejado, mas tudo aquilo era tão pesado para mim. Era só trabalho para ganhar dinheiro. Era só o que eu fazia, não era uma paixão. Claro que eu fazia com dedicação, eu dava o meu melhor, mas era tão pesado. Irmãos, o que eu faço hoje, eu faço me divertindo. Quem está me entendendo? Estou me divertindo aqui agora com vocês. Aleluia. Não é? É uma delícia isso. Eu peguei uma frase que eu achei muito legal. Trabalhe com o que você ama e nunca mais você vai precisar trabalhar na vida. Amém, queridos? Não é? Como você viveria, uma pergunta, se o dinheiro não importasse? Alguém perguntou para mim, pastor, se eu ficasse bilionário? Não é? Bilionário. Eu falei, rapaz, eu abriria um monte de igreja. Não é? A última coisa que eu faria era me aposentar. Porque eu amo o que eu faço. Eu não faço por dinheiro. Eu faço porque eu amo, porque é o meu destino. Quem está me entendendo? Sabe, irmãos, nós precisamos amar o nosso destino. Sabe, por que eles gastaram aquele tempo de oração e buscando, incubando o destino? Porque eles amavam o destino. Sabe, só ora quem ama. Só paga preço, né, quem é apaixonado pelo que está fazendo ou pelo que quer fazer. Pode ser que você não esteja fazendo ainda o que você foi chamado para fazer, mas você tem uma paixão dentro de você para fazer. Esses dias eu li um artigo que eu achei muito legal, de uma psicóloga, ela é da área de departamento de pessoas, né, departamento pessoal e tal. Como é que fala? RH, obrigado. E ela falando sobre que as empresas querem saber se aquele funcionário está no lugar certo. Porque o que eles têm descoberto? Que é mais barato, não é? É mais barato para a empresa arrumar esse cara,
arrumar esse funcionário para que ele seja produtivo do que demiti-lo. Então, essa profissional muito importante e tal, e ela fez ali, ela estava falando sobre como que eles descobrem onde a pessoa, se o que a pessoa está fazendo é o que realmente ela gosta de fazer, ela é boa e tal, não é? Claro, ela fala muitas coisas ali, eu anotei só 6, que eu achei muito interessante. Então, eles gostam de ler sobre o que eles fazem. Você é essa pessoa? Que aonde você está fazendo, trabalhando, você gosta de ler, você gosta de estudar, você gosta de saber sobre esse assunto. A segunda coisa, eles são persistentes, eles nunca saem dali. A maior crise naquela área e não sei o quê. Eles nunca desistem. Não é? O Steve Jobs disse uma coisa interessante, ele disse assim, olha, se não amarmos o que fazemos, certamente desistiremos na primeira dificuldade. E ele é um cara que tem autoridade para falar sobre persistência. Ele tinha uma paixão pelo negócio, não é? Isso que está na mão de vocês aí, não é? Deu certo, não é? Deu certo. Então, irmãos, ela fala então, gostam de estudar o assunto, são persistentes, têm muita disposição, eles acordam com o olho, com sangue no olho. Você acorda assim, com sangue no olho para ir trabalhar? Para fazer o que você está fazendo agora? Aleluia, glória a Deus, agora, lá vai eu. É assim ou não é? Pensa aí. Outra coisa que ela fala, que as pessoas que são apaixonadas, né, pelo que fazem, estão felizes no que fazem, elas criam outros apaixonados. Você já viu? Você já viu pessoas, né, que você... interessante. Toda vez que eu ia na igreja, mesmo quando eu era criança, que eu ia na igreja, que eu via alguém pregando, eu ficava apaixonado, eu queria fazer aquilo. Quando eu gostava, né? Sabe, pessoas que te inspiram, né? Se você é uma pessoa assim, que as pessoas querem fazer o que você está fazendo, pode ser que você esteja no lugar certo. E a última coisa que eu anotei ali daquela reportagem, daquele artigo, que elas querem que o seu trabalho contribua para melhorar a vida das pessoas. Elas não estão pensando só nelas. Elas querem mudar o mundo com o que elas estão fazendo. Né? Então, eu li hoje de manhã a biografia do Martin Luther King Jr. Quem já ouviu falar do Martin Luther King Jr.? Que ele dizia, né? Esse cara reuniu 250 mil pessoas na maior pregação dele, né? No maior discurso dele. Que o tema do discurso era Eu Tenho um Sonho. Não é? Vocês já ouviram falar sobre isso, né? Então, esse cara reuniu 200... Os caras vieram de todos os lugares dos Estados Unidos. Houve um pastorzinho batista, maluco da cabeça, que tinha um sonho maluco de que todas as pessoas, negros e brancos, tivessem os mesmos direitos civis nos Estados Unidos. Loucura, isso estava na Constituição. Se um homem branco entrasse no ônibus, o negro tinha que levantar. Isso era uma lei. Não tinha como mudar isso. E aquele pastorzinho batista tinha uma paixão no coração dele, não é? Ele acreditava que isso podia mudar. Até que um dia aconteceu que uma amiga dele, uma pessoa conhecida dele, estava no ônibus e entrou um homem branco e ela não levantou. E ela foi presa. Ela cometeu um crime, não é? E o Martin Luther King começou a guerra dele, não é? Mas era uma guerra sem armas, sem revolta, sem quebrar nada. Ele começou a fazer assim, vamos fazer um boicote aqui nessa cidade, né? Montgomery. Vamos fazer um boicote. Ninguém pega ônibus. Os negros não pegam ônibus nesse lugar. Só que não foram só os negros, os brancos também achavam aquilo absurdo, entraram no negócio. Irmãos, eles quebraram aquela empresa em pouco tempo. Quebraram a empresa, boicotaram a empresa, não é? Começaram a chamar a atenção do mundo. Irmão, o resumo da ópera, que esse cara, ele era tão apaixonado pelo que ele fez, pelo que ele fazia, não é, que ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz, não é? E não somente isso, ele mudou a Constituição dos Estados Unidos. Ele mudou esse negócio, não é? Muito tremendo isso. Dia 21 de janeiro é dia de Martin Luther King Jr. É feriado nacional nos Estados Unidos. Um carinha assim, igual a gente, um pastorzinho assim, mas que tinha uma paixão. Ele tinha um amor ele descobriu o destino dele. Ele descobriu o que ele estava fazendo nessa terra. A pergunta é, você já sabe o que você está fazendo aqui?
Se você já sabe, você tem que se apaixonar por esse negócio. Amém, queridos? A Bíblia diz que Jesus dizia assim: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. É mais importante para mim fazer a vontade de Deus, cumprir a minha missão, o meu destino, do que comer. Meu Deus do céu. Amém? E último lugar, irmão, para a gente orar. Grita aí comigo, coragem. Grita aí comigo, incubar. Grita aí comigo, amar o destino. Vamos de novo, incubar o destino. Amar o destino. Coragem. Coragem, coragem. Nós temos que ter coragem para enfrentar, irmãos. Não é? Olha só o que diz aí Hebreus 11, 23. Também não ficaram amedrontados com o decreto do rei. Isso era uma lei, igual o Martin Luther King Jr. Vocês sabem que a casa dele foi queimada pela Ku Klux Klan. É tão difícil falar isso, da torcicolo na língua. A casa dele foi incendiada, ele perdeu a casa. E depois ele foi morto, ele foi assassinado pela paixão dele, pelo que ele amava fazer. Mas ele mudou a história mundial. Ele mudou a história do mundo. Então, eles tinham um decreto, irmãos. Havia um decreto do rei, do faraó, que era considerado um deus. Entende? Então era um decreto irrevogável. Eles enfrentaram esse decreto pela fé. Eles tiveram coragem. Porque veja bem, o que significa isso? Toda criança que nasce sendo menino é jogado no Nilo. Eu já vi o filho da vizinha ser jogado no Nilo. Aqui na minha rua todos os meninos já foram jogados no Nilo. Eu conheço muita gente na igreja que os meninos foram jogados no Nilo. Isso é normal já. Isso já está acontecendo há muito tempo, isso nunca vai mudar. A gente tem que se conformar. Eles disseram: não, o meu não. Quem está comigo aqui? 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Sabe, irmão, coragem para enfrentar, não é? Essas ameaças de Satanás, esses decretos de que não vai dar certo, de que você não vai conseguir. Olha só, não é? Então eles foram para cima mesmo, fizeram esse plano audacioso. Olha o que diz a Bíblia em 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, equilíbrio. Quem está comigo aqui? Então, irmãos, o Espírito Santo que está dentro de você não é um espírito de medo. Não é um espírito de medo. Está com medo por quê? Né? Tem 366 não temas na Bíblia. Não tenha medo. Vá para cima. Não tenha medo. Vai dar certo. Vai dar. Você está lá, você está incubando o seu destino na sua vida devocional. Você já descobriu qual é o seu destino. Você ama esse negócio, você acredita que você pode mudar o mundo, não é? Se você cumprir o seu destino. Mas é perigoso, se eu fizer, eu posso até morrer. Morra, mas cumpra o seu destino. Não é? Então, olha só, deixa eu ler com você. Josué 1, 6 e 7. Quer ver? Vamos ler comigo? Josué 1, 6 e 7. Olha o que Deus vai dizer para o Josué, que está apavorado, porque o Moisés morreu e ele assumiu a missão de colocar o povo de Deus dentro de Canaã. Olha o que diz aí Josué 1, 6. Seja forte e corajoso. Cutuca esse crente aí perto de você e diga: seja forte e corajoso. Irmão, foi a primeira coisa que Deus falou. Josué, você tem que ser forte. Irmão, Deus vai dar um mandamento que é impossível a gente obedecer? Deus vai nos dar uma ordem que a gente não dá conta de cumprir? Seria a maior injustiça do mundo. Então se ele diz: seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. Olha o que ele vai dizer, olha. Seja forte e corajoso, porque tu farás, meu Deus, eu acho muito forte isso. Tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometido. Porque a gente fala muito assim, né? Não, Deus vai fazer. Muito linda essa frase, né? De humildade. Mas Deus está dizendo que quem vai fazer é você. Tu que vai fazer. Tu farás. Se você for forte e corajoso, quem vai fazer é você. Eu vou te dar força. Eu vou te proteger, eu vou te sustentar, não é? Mas quem vai fazer é você. Eu acho tremendo isso, não é? Agora, olha o que diz o 7. Tão somente, impressionante que Deus está falando aqui. A única coisa, tão somente, seja forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda,
para que sejas bem-sucedido por onde quer que andar. Coragem para obedecer a palavra de Deus. Puxa vida, mas se eu obedecer, eu posso perder essa vantagem. Não, seja corajoso. Seja corajoso, não é? Deus está mandando você ser corajoso, não é? Agora sim, irmãos, nós temos que ir para cima. Quem está me entendendo? Né? Quem está me entendendo? Bom, vamos dizer bem forte assim, vamos para cima. Diga assim, eu vou para cima. Você vai descobrir o seu destino. Vou te chamar para orar agora. Você vai descobrir o seu destino, você vai amá-lo, não é? Mas você vai ter coragem de agir. Agora deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Eu gosto de fazer isso, eu uso muito isso. Vou te contar um segredo, por isso que eu estou aqui também, em Palmas. Deixa eu te contar. Eu uso muito, desde muito tempo, eu uso isso assim, ó. Eu estou passando por uma crise, eu estou achando que está muito difícil a coisa, não é? Eu estou assim meio que, sei lá, sentindo que não vai dar certo. Eu uso uma ferramenta assim, ó. Eu procuro, porque a Bíblia me ensinou, eu procuro lembrar de uma coisa que eu já fiz, que deu certo. Quem está comigo? O Jeremias diz, eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Então eu volto lá atrás e lembro, né? Puxa vida, eu passei naquele concurso, meu irmão. Fui lá, eu sou um cara inteligente, passei naquele. Um monte de gente não passou, eu passei. Né? Volto lá atrás. O diabo dizendo, você não vai conseguir, tem muita gente, muito difícil. Eu consigo, eu volto lá, quem está comigo? Não é? Nós temos que usar a nossa memória para a gente voltar no passado e trazer coisas boas de lá. Isso é uma ferramenta, não é? Então, eu estava falando que por isso que eu estou aqui, né? Eu estou lá num desafio em Curitiba. Um desafio grandão. Às vezes, o bicho faz assim. Aí sabe onde eu volto? Eu volto em Palmas. Não só fisicamente, mas eu volto a minha lembrança quando a gente começou ali na Teotônio, naquela igrejinha lá, né? Sabe, caríssima, que a gente contava o dinheirinho para pagar o aluguel e pagar os funcionários. Às vezes eu recebia tudo, o meu salário, não é? Aí, irmãos, olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu, foi Deus, só pode ter sido Deus mesmo, não é? Só pode... Várias igrejas, um acampamento maravilhoso, uma igreja linda, aleluia, não é? Aí eu volto lá no meu passado, não, vai dar certo, quem está me entendendo? O Davi disse assim, eu já venci um leão, eu já venci um urso, eu vou vencer esse cara aí, eu vou vencer esse gigantão aí, quem está me entendendo? Então você usa essa ferramenta, está com medo, olha para trás e traz o que você... E não venha me dizer que você nunca venceu, você já venceu. É o diabo que está maximizando as suas derrotas. Entende? Então você olha para trás e traz as vitórias. E você olha para frente com esse novo olhar e você vai vislumbrar um futuro de vitória. Então, irmãos, eu tô voltando daqui, eu estou voltando assim, ó, para Curitiba. Que tá me entendendo? Eu estou voltando para casa, irmão, eu estou sonhando, aleluia, vai dar, né? E estou falando com o pessoal lá, vai dar certo, já deu, em nome de Jesus, já deu, não é? Eu lembro, quando a gente começou a sonhar de fazer esse prédio, eu lembro assim, pessoal, muita gente criticando, você não vai conseguir, olha, o pessoal da igreja mesmo, de influência, olha... não tem dinheiro, nós vamos começar a fazer uma obra e nós vamos parar pelo meio do caminho. O outro me deu o conselho, por que vai colocar cerâmica? Coloca vermelhão no chão. Eu perguntei, na tua casa tem vermelhão, irmão? Ele disse, não, na minha casa tem cerâmica. Então vai ser cerâmica. o cara criticando o banheiro da igreja, porque o banheiro da igreja era muito chique, tinha que ser um banheiro mais simples. Falei, como é que é o teu banheiro mesmo? Né? Tá entendendo, irmão? Vai dar certo. Vai dar certo. Diga para a pessoa que está perto de você, vai dar certo. Olha para trás e veja o que deu certo. E aí você olha para o futuro com esse olhar. Agora escuta bem, por que a pessoa está olhando para o futuro e vendo o gigante? Ei, esse seu gigante é uma formiga. Só que a sua lente
está distorcida pelo seu passado. Escuta, você foi lá no passado e trouxe uma lente quebrada de um monte de derrota que você passou. Aí você colocou essa lente na cara e está vendo esse gigante, mas na verdade é uma formiga. Mas se você voltar no seu passado e tirar de lá coisas boas, o apóstolo Paulo diz assim, olha, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se algum louvor existe, se alguma virtude há, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Se você pensar a coisa certa, você vai ter a visão correta. Ah, é uma formiga. Vai dar certo. Vai dar certo. Coragem. É isso que é coragem. Se você está com medo, é assim que você cria coragem. Se Deus mandou a gente ter coragem, porque é possível. Seja forte e corajoso. Diga ao fraco, eu sou forte. Não, eu sou forte. Sou forte no Senhor. Não é? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso, eu vou. Vai dar certo, já deu. Aleluia. Quem quer descobrir o seu destino? Quem já descobriu o seu destino? Não é? Eu quero te convidar para a gente encerrar orando aqui na frente. Aqueles que não descobriram ainda vão descobrir. Aqueles que já descobriram, você tem que se apaixonar por esse destino. E você tem que ter coragem de colocar esse negócio em ação. Amém, queridos? Um sonho como o do Martin Luther King Jr. Até eu te desafio, leia essa biografia. Vai te inspirar muito. Que loucura esse cara. Que loucura. Fique em pé no seu lugar.